noches, me llamo Alex, soy brasileño, estudio español há casi 2 años y medio, pero desde mi adolescencia ya me encantaba el idioma. Hoy estoy aquí para compartir un poco con ustedes sobre el español, sobre el país que me encanta, México, y algunos países que son de cultura hispânica. Fala galera, eu sou o Kaique, eu trouxe hoje aqui o meu amigo e nós vamos conversar um pouquinho sobre os gostos dele pelo espanhol, vamos falar um pouco também do México e de como essa influência latina assim é bem forte aqui no Brasil, da língua latina, língua hispânica e de alguns países que falam espanhol em geral. Vamos bater um papo aqui de amigo mesmo. Alexandre, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. E boa noite. Como é que você começou a estudar espanhol? Bom, desde a minha adolescência já me encantava bastante o idioma espanhol, por causa de uma novela que quando eu era adolescente já me encantou, que se chamava Carrossel, né, que em espanhol se chama Carrossel, que tem a queridíssima professora Helena, né, onde todos nós conhecemos, com a nossa belíssima atriz Gabriela Rivera, que é um amor em pessoa, e eu comecei a gostar do idioma, só que naquela época não existia internet como hoje, né? Uhum. A internet antigamente era discada, então nós não tínhamos muito acesso ao idioma. Mas as escolas antigamente só davam inglês, então eu não tinha muito acesso a isso. E quando já adulto, né, na faculdade, eu resolvi fazer um idioma. Né? Eu trabalhava com uma professora, né, num estágio que eu fazia no estado, né, trabalhava para o estado, e acabei que ela foi ser professora nessa universidade onde eu estudava. E aí eu decidi fazer espanhol. Mas antes disso eu já praticava, já assistia, né, novelas em espanhol, canal mexicano. E qual curso você está fazendo atualmente? Atualmente eu faço curso de letras, licenciatura em letras e espanhol, na Faculdade Estácio, FASE, aqui na minha cidade de Aracaju, e estou adorando o curso porque o curso me proporciona tanto ensinar e tanto aprender mais sobre a cultura hispânica, né, que para mim é uma coisa bastante desejada, eu desejo, eu anseio isso, né, estou amando muito. Ah, que bom. É uma coisa que é verdade, é a influência tanto do espanhol, apesar que a do inglês sempre é mais forte, né? A gente ouve nas escolas, a gente está familiarizado com o inglês. Mas uma coisa que o Brasil, muitos brasileiros ignoram, é como principalmente o México, que é um país de língua hispânica também, como eles têm uma certa influência no Brasil. Temos Maria do Bairro, Marimar, Maria Mercedes, o domínio de Itália, né? Digamos assim, uma fase do reinado de Itália no Brasil. Aí temos também Carrossel, como você falou, A Menina da Mochila Azul, várias outras novelas e Chaves, né? Que Chaves criou, digamos que metade do Brasil, desde 1900 e sei lá quando. Você acha que há uma proximidade das culturas também, alguma coisa parecida entre o México e o Brasil, ou são culturas muito diferentes, apesar da influência? Sim, a linha midiática mexicana é muito parecida com a do Brasil, né? Apesar de as duas emissoras, tanto Televisa e Globo, que estão no ranking mundial, entre as disputas entre serem as melhores do mundo, né? Atualmente a Rede Globo ela ocupa o 7º lugar no ranking e a Televisa está em 8º. Né? A Televisa hoje em dia ela proporciona grandes produções e engraçado que a cultura mexicana se parece um pouco com a do Brasil. Tanto politicamente, quanto o dia a dia das pessoas. Só que eu acredito que por o México ser uma cultura norte-americana, eles estão ligados à importância à classe social. Né? Eu acho que eles estão ligados mais a isso. Em algumas coisas eles são muito mais fechados do que a gente, mas eu acredito que isso é o de menos. Né? E quanto ao que você falou do Chaves, né, com o Chespirito, né, que é o Roberto Bolaños, que
foi um grande ator, né? O mundo inteiro, basicamente, em mais de 52 países, paralisaram na morte de Roberto. Sim. E assim, e é uma grande influência no México. Os mexicanos são apaixonados por ele, e não exclusivamente por El Chavo de Ocho, que é como se chama lá, né? E por Chapolin, mas sim pela pessoa dele, né? Pelas produções que ele fez, pelos livros que ele lançou, pelos quadrinhos, né? Então tudo isso o Roberto proporcionou. Quanto a Thalia, sim, Thalia foi uma das grandes atrizes primárias que chegou ao Brasil, né? Logo depois de Roberto Bolanhos, né? Com Chaves aqui. As Marias foram quem dominaram, e logo depois veio a nossa queridíssima Gabriela Spanik, Verdade, com a com A Usurpadora. Usurpadora, que são grandes produções de sucesso no mundo todo, não só no México. Mas a Usurpadora é da Televisa também? Sim, é uma produção da Televisa, sendo que Gabriela Spanik não é mexicana. Uhum. Ela é uma atriz que ela nasceu na Venezuela, mas foi morar no México porque ela era atriz na Venezuela e foi chamada para fazer novela no México, né? E sim, A Usurpadora é uma novela originada do México. Mas uma coisa que eu acho interessante, você falou sobre superprodução, é que as novelas mexicanas, elas são muito dramáticas, muito exageradas. As mulheres acordam com aquele cabelo todo montado, toda maquiada e tal. Você vê alguma coisa de realidade nas novelas, em geral, na questão religiosa, que eles são bem devotos, são bem católicos, né, a maioria Sim. deles. Na questão cultural, de ter aqueles bairros pobres, de ter alguém querendo sempre dar um golpe, sei lá, para ficar rico. Essa mudança também social, você vê algo de real mesmo? Tem algum contato mexicano que já te comprovou isso, ou é só fictício mesmo? Olha, Kaique, muitas coisas. Eu converso com muitos mexicanos, né, por conta do meu sonho de viver no México, de passar uma temporada lá. Muitos mexicanos já conversaram comigo sobre isso, né, que sim, há muita fantasia, porque afinal de contas as artes cênicas, quando elas são colocadas no ar, realmente existe muita ficção, né, porque você não pode colocar 100% da realidade. Afinal de contas, é uma história, sim, e que existem fatos diários, né? Sempre baseados em algum tema da sociedade. E eu acredito que sim, a religião ela está muito embutida, e é aquilo verdadeiramente, sim, é uma realidade. Eles são devotos de Nossa Senhora de Guadalupe, né? Eles acreditam, né, que, inclusive, recentemente não, mas eu acredito que há uns 6, 7 anos, mais ou menos isso, eu não sei exatamente há quantos anos, passa uma minissérie lá chamada A Rosa de Guadalupe, né, no qual eles mostram essa devoção de como Nossa Senhora de Guadalupe não salva, mas ajuda as pessoas, né, ela muda a vida das pessoas. Então é uma cultura religiosa que está constantemente nas novelas, né, assim como os orfanatos, as crianças abandonadas, né, os pobres que são discriminados pelos ricos, os lixeiros, né, as bassuras, como é chamado lixeiro lá, realmente existem de verdade. Tá entendendo? E os próprios artistas vivem essa realidade quando vão gravar. Né? E uma outra realidade também são essas vizinhanças, né? Porque aqui chamamos vizinhanças, que é o caso do Chaves, o caso de várias novelas onde as pessoas vivem nessas vecindades, como é chamado no México. E assim, com certeza, o centro do México, que é onde tem a maior parte dessas vecindades, onde é encontrada essa população mais pobre, humilde, né? Ali é onde se passa muitas coisas, porque a realidade de muitos pobres estão ali. A falta de água, muitas vezes a dificuldade para pagar o aluguel, né? Então, assim, realmente existe um grande número de pobreza no México, né? Não sei se relativamente como o Brasil. Acredito que o Brasil é o país na América Latina onde mais existe pobreza, mas lá existe também um grande indício disso. E agora, saindo dessa realidade para a língua, falar em si. Temos vários países que falam espanhol, México, Peru, Bolívia, Venezuela e por lá vai. Tem uma diferença muito grande acentuada entre os sotaques, assim, o espanhol do México é um, o espanhol da Espanha é outro, ou é quase o mesmo, assim, não tem muita variação. Você sente essa mudança e qual que mais te agrada? Foi longa a pergunta. Sim, eu consegui captar a pergunta inteira. Verdade. É engraçado que quando você falou a diferença acentuada, é interessante que sotaque
Em espanhol chama-se acento. Ah, é verdade. Uma pessoa quando pergunta assim, qual é o teu acento? Qual é o seu sotaque? Né? E o mais interessante de tudo isso é que são 22 países que têm a língua espanhola fixa. Fora os agregados, né? Porque existem algumas cidades nos Estados Unidos que falam espanhol, algumas colônias em alguns outros estados, inclusive africanos também, que falam espanhol. Aqui, né, o Rio Grande do Sul, uma grande parte do vocabulário do sul do país, Santa Catarina, existem frases que já são colocadas na linguagem cultural deles, como olvidar, que é esquecer em espanhol, já são próprias da cultura deles. Sim. Bom, o acento é um pouco diferente, né? O sotaque é um pouco diferente. Eu acredito, porque assim, o espanhol se originou na Espanha, né, que antigamente se chamava língua castelhana, por causa da colônia de Castilho. Né? E depois, né, por uma grande questão política, se tornou espanhol. Muitos países ainda hoje levam isso como uma grande briga política. Então, quando você chega na Argentina, Uruguai, Paraguai, Cuba, esses países que têm um meio, que tem um indício mais europeu, né, você pergunta, vocês falam espanhol? Não, eu falo castelhano. Né, eles renegam essa palavra espanhol por uma questão política, mas na verdade o castelhano é o espanhol. Existe uma conversação, uma fofoca, dizendo que existem duas línguas, castelhano e espanhola. Não, isso é mentira. A língua espanhola é uma só, tá entendendo? Agora, a regionalidade, né, o sotaque de cada país, né, a variedade linguística de cada país, né, é diferente. Né? Porque, por exemplo, citando um exemplo, por exemplo, amigo, em vários países, você pode, por exemplo, no México, você pode chamar um amigo de carnal, né, carnal. Já na Venezuela, você nunca vai ouvir falar essa palavra carnal como amigo. Eles já vão falar, olá, mi pana. Então, assim, são coisas que são, na verdade, são palavras que têm um significado igual, né, mas é diferente. E o sotaque que eu mais gosto, né, são dois, que é Colômbia e México, que eu acho que são os sotaques que são mais que eles falam mais devagar, tá entendendo? Eles falam mais pausadamente. Eu também acho que México você consegue compreender melhor. Espanhol, ele usa muito a língua, assim, fala Sim. muito... Então, é uma coisa muito... É mais difícil de compreender, sem contar que eles falam muito rápido. O espanhol da Espanha acho muito mais difícil e o mexicano, para mim, é mais limpo. Eu Isso. entendo com bem Até facilidade nas que... brigas de novela, quando tá falando espanhol, você consegue compreender porque eles falam mais despacio, que é devagar, né? Despacio. Thalia fala, eu já assisti entrevista, eu gosto de ouvir o espanhol em si. E quando Thalia fala, eu compreendo 90% do que ela fala. Mesmo quando ela fala um pouco mais rápido, eu acho também, não sei se é impressão minha, mas que os mexicanos gesticulam muito, eles são muito passionais também com os brasileiros, assim, falando, eles são explosivos, assim, me agrada também. E de países, quais os países que falam espanhol que mais se agrada a cultura, o povo você acha bonito, tem alguma coisa assim que diz, poxa, esse país eu quero conhecer? Olha, na minha opinião, como eu sempre tive uma opinião formada desde adolescente em relação ao México, eu nunca neguei para as pessoas que a minha paixão sempre foi o México. Mas, sim, eu tenho um grande carinho pelos peruanos. Né? Aliás, eu tive uma professora peruana maravilhosa, né, que me ensinou muitas coisas, né, a professora Gina. Né? Tenho um carinho também muito grande pelos chilenos, né, que ano passado eu fui para um evento onde eu conheci pessoas de vários países e assim, ganhei um certo carinho pelos colombianos, que é uma galera muito alegre, né, é um pessoal que é muito receptivo, eles Terra são da muito... Shakira. Sim, 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 terra da Shakira. E são muito, e assim, engraçado que eles são muito parecidos assim na cultura com a gente que é brasileiro. São muito eles são festeiros, eles são receptivos, são alegres. Para eles não existe dia mal. Sabe, aquela galera que é como o Brasil, tudo é festa, tudo é motivo de festa, de dança. Sabe assim, tem um carinho por esses três países, por esses quatro países. Peru, Chile, México e Colômbia.
E você teve contato com nativos de quais locais? Pode ser pelo Skype também, pode ser algum contato ou físico pessoal de você conhecer no evento, como você disse. Quais países que você já conversou com nativos? Todos esses países que eu te citei, inclusive Venezuela, eu tive um contato direto. Já tive contato direto com argentinos, onde eu ajudei na época que teve as Olimpíadas, né, da América do Sul, né, os Jogos Escolares da América do Sul se sediou aqui no estado e eu fui ajudante, né, no dia de uma despedida, inclusive, de uma intercambista da Espanha, Maria. Então eu conversei com bastantes argentinos, com venezuelanos que estavam aqui, costarriquenhos que também estavam. Eu não tive assim um contato diretamente com o costarriquenho aqui em Sergipe, mas na internet eu já conversei com costarriquenho e com porto-riquenho, né, que é a terra do nosso querido Ricky Martin, né, um cantor famoso, e também do nosso querido Chayanne, né, que é um cantor conhecido. Sim, 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 é um cantor que está no auge da mídia na América Latina hoje em dia. Uma Rússia já me falou dele, se não estou enganado. Sim, 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 sim. Existe uma música chamada Tu Respiración, que é muito bonita. Me encanta. Te encanta. E para aprender o idioma, como foi que você aprendeu assim? E o que é que você diria de dica para as pessoas que querem aprender? Só pegar a gramática ou tem alguma coisa que você use a mais, algum método que te ajuda a compreender melhor a língua? Olha, eu estou estudando para ser professor. Desde que eu comecei a estudar espanhol, eu sempre me inspirei na minha professora Rose, né, a ser professor. E uma coisa que você comentou, fez um comentário aqui, e uma coisa que ela sempre nos ensinou desde o princípio. O espanhol, ele é uma língua dinâmica, tá entendendo? Se você fala espanhol e você não fala gesticulando, se você não fala fazendo mímicas, não é espanhol. Né? Você pode perceber que a maioria dos hispânicos ai, por Dios, né? Aquela coisa bem... bem novela. Bem novela, né? Mas porque é uma língua dinâmica, é uma língua que tem um sotaque bastante forte, o R, né? O R, né? A letra R tem uma coisa bastante forte. E assim, para aprender espanhol, eu acredito que espanhol seja um pouquinho mais difícil que o inglês. Por quê? O espanhol ele é originado do latim, né? E o latim deriva várias línguas. Né? A gramática espanhola ela é como a portuguesa, ela é muito extensa. Então, assim, os verbos, cada um tem o seu tempo, a sua conjugação, as conjugações verbais, cada verbo tem o seu tempo. Não é como no inglês, né? Que às vezes um tempo verbal serve para várias coisas. Não, o espanhol é como o português. Existem várias conjugações, os tempos, cada um é diferente. Então, eu acredito que para aprender espanhol, primeiramente você precisa praticar, ouvir e falar muito. Sim. Uma coisa que eu sinto na língua hispânica, de forma geral, Peru, Colômbia, é que é uma língua carregada de muito sentimento. Você pega algumas línguas, não estou diminuindo nenhum outro país, mas, por exemplo, você pega algumas línguas europeias, ou você pega o inglês, você sente que há uma carga cultural lá em todas. Mas eu acho que a língua latina, ela traz muito mais do que a carga cultural. Eu sinto que ela traz, como eu falei, uma carga passional, assim. As pessoas, elas põem sentimentos no que fala. Eu acho que isso me interessa. Você sente isso também? Ou... Sim, sim, sinto. E isso é uma coisa bastante importante que eu já frisei. Eu acredito que pelo sofrimento. Né? Nós, latinos, a gente leva uma carga muito sofredora porque nós fomos colonizados, né? Nós fomos outros países europeus, os europeus, né, quando invadiram as nossas terras, né, nos colonizando, foi muito sofredor porque houve muita escravidão, as pessoas, né, eram escravizadas principalmente na forma de trabalhar, né? Se você pegar assim, a história do Peru, né, a história do Peru é uma história muito linda, né, e como ele se independe, e como foi a independência do Peru é muito bonita, a independência do México, né, quando eles deixaram de ser Estados Unidos, né, também é muito bonita, né, aquele anjo, né, que você costuma ver nas novelas, aquele anjo de ouro, né, aquilo significa um anjo da independência, né, que significa a independência mexicana, que fica no Passeio da Reforma, na avenida principal do México.
né? E assim como se você pegar, né, as ruínas de Machu Picchu no Peru, né, que ali é muito significativo, né? Você pega a Colômbia, né, que foi um sinal de muito tráfico, né, de muita violência, a Bolívia, né, que até hoje você vê indícios. Assim, a Bolívia é linda, né? Você vai visitar a capital boliviana, é linda a capital boliviana. Mas assim, infelizmente, né, existe muita violência, né? Porque até hoje, infelizmente, né, os traficantes eles aproveitam, né, desses países subdesenvolvidos para traficar as pessoas, para maltratar. Trabalho escravo. E eu acredito que por isso que o nosso idioma é carregado de paixão. Você pode perceber que em toda a América, em todo o mundo hispânico, você pode ver que existe uma paixão, um patriotismo através das pessoas que vivem em cada um dos seus países. Eu sinto isso até porque quando adolescente eu costumava ouvir muita música pop internacional. Uhum. E entre elas tem uma cantora, a Christina, que até já comentei com você, que ela gravou vários CDs em inglês. Mas quando você pega um CD que ela fez a homenagem às raízes dela, que é porto-riquenha, que ela fala, ela canta, até a voz dela tá mais bonita, porque a forma de falar as palavras, a intensidade que ela fala e canta. Eu pensava, poxa, Shakira é um exemplo disso. Você pega o primeiro CD da Shakira, foi todo espanhol. Nem compara com os CDs de hoje, em inglês. Então, há uma paixão. Eu acho que há um calor na fala, se é que posso dizer assim. Sim, claro. Eu acredito que esse calor que você fale seja porque ela está cantando aquilo que é algo pessoal dela, que é algo que vem da alma dela, que nasceu dentro dela. Mas em relação à música, você falando assim, música, existem inúmeros outros cantores, né, de raízes desses países que têm que traz dentro do seu coração a cultura quando abre a voz para cantar. Né? Você citou cantores famosos, né? Mas eu sugiro que as pessoas que estão em casa busquem mais raízes, porque é muito bonita a cultura mexicana. Sim. Até no que você falou, vou dar outro exemplo de famoso. Se você pega uma música que a Thalia, por exemplo, produz para o mundo, apesar de lembrar aquela coisa mexicana tal, mas tem uma capa pop assim por cima. Sim, claro. Mas eu peguei a mesma música dela de um CD pop, eu ouvi ela cantando em uma TV pequena, não sei se assim, do México. A música estava completamente diferente, uma coisa mais que a gente diria aqui no Brasil brega. É cumbia, se chama. Bem raiz mesmo, e é outra coisa, é outro tipo de música, é aquela coisa. Não lembro se era os caras que estavam tocando, estavam com aquele chapéu, eu acho, aquela roupa mais típica. Chama-se mariachi. Muito interessante mesmo, muito interessante o tipo de música. Aliás, a musicalidade mexicana, ela leva muito uma raiz cultural rural. Né? Você pode perceber que essas pessoas, por exemplo, existem, além da cultura rural, né? Eu não sei lhe dizer se os mariachis são de cultura rural, mas as músicas do interior, né, dessa cultura hispânica, levam muito a essa fase de cumbia, né? Essa coisa bem raiz. Que aqui no Brasil a gente poderia chamar, por exemplo, algo que é raiz, a sanfona. Sim. O trio nordestino. Isso, o trio nordestino. É como se a cumbia, é como se fosse a cumbia nesses países mexicanos. Perfeito. E eu queria também saber de atores e atrizes. Primeiro que tem, vamos dizer que uma safra de gente bonita nas novelas. E não só nas novelas, no mundo da moda mesmo. O México exporta muita gente bonita. E não só bonita, talentosa. Porque você pega um cantor mexicano, ele canta, ele dança, ele atua, ele é bombril, mil e uma utilidades, né? Então, quem são os artistas que você diz, olha, Kaique, esses artistas, pra mim, não só do México, pode abranger, são excelentes. Em beleza, em voz, em tudo. Olha, geralmente quando alguém vai falar de México, então você sai a musicalidade do México, a personalidade mexicana, as pessoas sempre vão recordar de Thalia. Eu não me aprofundo mais nessa linha musical, né? Acho que justamente por eu estudar espanhol, por eu ensinar, eu acredito que eu conheça um pouco mais. Existe uma cantora, né, chamada Ninel Conde, né, que é muito famosa no México também. Lucero, que ela é atriz e cantora. Você mostrou Lucero. Dulce Maria, né, Maite Perrone, que são personalidades famosas.
né? Mas existem outras personalidades, né? Glória Trevi, que eu não sei se você já ouviu falar em Glória Trevi. Glória Trevi, ela teve um problema, que ela foi presa aqui no Brasil há muitos anos atrás, né? Por drogas, né? Então aí temos Glória Trevi, que também é muito famosa, né? E assim, relacionado a essa mesclagem de talento, de que ator ele canta, dança, infelizmente na cultura mexicana as pessoas não aceitam muito Não isso. gosta, né? Não gostam. Né? As pessoas, ou você atua ou você canta. Geralmente os cantores que cantam e atuam fazem sucesso fora. E assim, o México está trazendo muito talento de fora, dos outros países hispânicos. Eles estão buscando, expandindo. Né? Infelizmente o Brasil ainda não entrou nesse ranking. A Gabriela Spanik, como você citou, é um exemplo, né? Sim, é um exemplo. Venezuelana, né? Venezuelana, existe russas, existe equatorianos, né? Que é Danilo. Argentino, que você mostrou. Sim, Sebastián Rulli, que é Marcelo Córdoba, que é ator lá também. Existe Irina Baeva, né, que é russa, né, que é uma menina lindíssima, né, que veio viver no México. Né, existe um número grande de celebridades, existe cubanos, né? Pedro Moreno e Existe William um conhecido Levy. nosso, o Sim, existe Jorge Trejo, né, que é em espanhol, né, em português chama-se Jorge Trejo, né, o nome dele, que é nosso amigo aqui, veio estudar aqui na UNIT, que fez fez uma novela chamada A Menina da Mochila Azul. A Menina da Mochila ele Azul, que ele Teve outra participou. também, que eu não lembro. Existe uma série de novelas quando ele era pequena. Ele fez. Sim, quando ele era criança. A cultura da fama mexicana é assim. Às vezes as pessoas atuam, depois param, vão estudar e depois de muito tempo voltam para a mídia. Isso é natural acontecer lá. Às vezes a pessoa passa um bom tempo sem aparecer na mídia. Não, então vão para os Estados Unidos, porque hoje em dia os artistas estão se expandindo para as emissoras hispânicas, né, norte-americanas, né, que é Telemundo, Azteca, e é isso. Vai. Bom, e você tem planos de pisar em terras de língua hispânica? Você quer conhecer o México? Você quer ir no Peru? Tem algum plano para você ir? Você pretende também não só estudar de longe, mas vivenciar essa cultura ou não? Sim, eu tenho 2 desejos, né, que são muito grandes. O meu primeiro desejo é, primeiro, vivenciar, né, essa arte hispânica, você conviver 24 horas por dia dessa língua que é linda, que essa língua que é bastante... que entretende a gente. Né? A língua espanhola, às vezes vocês podem não achar, né? Porque tem gente que gosta muito do inglês, da língua russa, e isso a gente respeita, né? Há vários idiomas no mundo inteiro. Mas o espanhol em si, para quem não conhece, é uma língua bastante que entretende a gente, é uma língua que sugere, né, algo bonito dentro do nosso coração, né, justamente por causa dessa dramatização, justamente por causa desse carinho, desse amor. É uma coisa almática a língua espanhola. Né, e assim, pretendo vivenciar isso, nunca vivenciei, já eu tenho contatos, né, eu converso frequentemente com meus amigos hispânicos, mas eu pretendo sim, pretendo pisar em terras mexicanas, né, que é o país que eu gosto muito, e para fazer uma visita, eu tenho projetos, assim, eu tenho um projeto de ensinar no Peru, né, de fazer parte para ensinar adolescentes no Peru, né, acredito que a educação é muito importante, e é para isso que eu estou estudando, eu quero ser um grande educador, principalmente nesses países onde mais necessitam de gente. Né? E agora, México é o meu ponto que eu quero vivenciar aquilo. E um segundo ponto que eu queria muito estudar na CIA Televisa, né? Aprender um pouco da escola de atores, aprender a vivenciar aquela dramatização, é um dos meus sonhos. E pra gente finalizar, vamos tipo um bate e volta rápido, assim. Eu vou dizer algum nome, alguma coisa, e você vai me dizer o que você mais gosta, ou o que vem na sua cabeça. Uma novela. Ai, Coração Indomable. Uma atriz. Ana Brenda Contreras. Uma palavra em espanhol que te inspira, ou que é bonita. Carinho. México.
minha segunda casa. Língua hispânica. Um amor que eu descobri. E para finalizar, o que é que você diria para o pessoal que está assistindo? Mas esse agora não é para os brasileiros. Que recado você daria? Porque inclusive tem gente do México que assiste esse canal e manda recado para mim. E o que é que você diria para esse público de língua hispânica que está assistindo agora essa entrevista? Qual recado você quer deixar? Pode deixar na língua deles. Deixa eu sair. Bueno, como ya he dicho para ustedes que soy brasileño y me encanta la cultura hispánica. Quiero decir que es un gran cariño que aprendo esta lengua, que ustedes me enseñaron bastante cosas. Esto, para mi corazón, para mí es un gran enseñamiento que traigo en mi corazón, y ustedes tienen una cosa muchísimo bonita, principalmente las personas de México y Colombia, los peruanos también, que están la hospitalidad por nosotros brasileños. Cuando ustedes llegan a nuestro país, ustedes traen una gran carga de alegría para nosotros. Y quiero decirles que tengo un gran honor de estar enseñando a las personas brasileñas la lengua tanto portuguesa quanto española, y espero un día estar con todos ustedes. Cariño, beso para ustedes, quédense con Dios, que Dios los bendiga a todos. Opa, deixa eu voltar. E como é que eu diria um tchau? Hasta luego, tá certo ou não? Sí, chao, chao. Tchau, Sí. não. Hasta luego seria se você fosse ver essa pessoa rapidamente. Hasta luego. Até Vê logo. logo. Isso, até até então logo. vai ser assim porque eu quero ver logo pra gente gravar outros vídeos e criar mais conteúdo pra esse. Então, dile hasta pronto. Hasta pronto? Sí. Então, hasta pronto. Adiós. Adiós.